Fala, meus amigos, aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Hoje conversaremos sobre as 5 DSTs ou ISTs, infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e prevalentes no Brasil. Falarei de cada uma delas e dos seus principais sintomas. Em primeiro lugar, vamos começar com a mais comum, que é o herpes genital. O herpes genital é causado pelo herpes vírus, pelo herpes simplex tipo 1 ou tipo 2. Pode ser causado por qualquer um desses dois subtipos. Os sintomas principais são ardência no local, alteração de sensações térmicas, por exemplo, a pessoa pode sentir a região calor local, algum momento depois pode estar sentindo que a região está fria, está gelada, ou seja, alterações da sensibilidade térmica. Alterações táteis também são bem comuns, como ardência, coceira, alteração da sensibilidade, pode ficar com a região que a gente chama de hiperestesia, ou seja, ter uma dor ao roçar da roupa, ao encostar a mão no local. E depois desses sintomas iniciais surgem as bolinhas clássicas, aquelas bolinhas d'água clássicas das infecções por herpes vírus tipo 1 e tipo 2, como a gente pode ver aqui na imagem, as bolinhas herpéticas clássicas. Depois essas bolinhas cheias de líquido acabam estourando e formando casquinha. A partir do momento que está com casquinha, a doença não transmite mais. É uma doença muito comum, muito prevalente, muitas pessoas têm ela, têm contato com esse vírus, e uma parcela pequena dessas pessoas com contato com esse vírus acabam desenvolvendo os sintomas. Tem um tratamento, que é um tratamento pré-crise, que é um antiviral, a gente usa ciclovir ou valaciclovir para acabar com a crise aguda, mas não tem cura. Muitas vezes as pessoas voltam a ter episódios, e algumas pessoas têm o que a gente chama de episódios de repetição, episódios muito frequentes. Uma infecção por mês, uma infecção a cada 2 meses. Mais de 3 infecções por ano indicam indicação formal de procurar um infectologista e iniciar a profilaxia. Um pouquinho sobre infecção por herpes genital. A infecção primária do herpes genital, a prima infecção que a gente chama, pode ser um quadro mais grave, que pode ter bastante lesões, bastante sintomatologia, bastante dor, e pode ocorrer até ínguas, adenopatias na região inguinal, por exemplo, que são bem sugestivas de prima infecção herpética quando associada com as lesões. As infecções após a primeira infecção geralmente não são tão assintomáticas, tão agressivas como a primeira infecção. Na primeira infecção a gente pode desenvolver até febre. Depois do herpes, nós temos o HPV, o papiloma vírus humano, que pode cursar com câncer de pênis, câncer de colo de útero, câncer de garganta e algumas outras neoplasias, mas o HPV que eu vou me referir agora, que eu vou mostrar a imagem aqui, é um HPV que não é oncogênico, mas ele causa as lesões, verrugas genitais, que a gente pode chamar em alguns casos de crista de galo. Podemos ver na imagem aqui que essa se assemelha à crista de galo. O HPV, o contágio pode ocorrer em qualquer tipo de contato sexual, é muito comum. Uma minoria dos infectados vão acabar desenvolvendo essas verrugas genitais. Temos diversos tipos de vírus de HPV. Os oncogênicos não causam, que são os que causam câncer, eles não causam essas verrugas, e os que causam essas verrugas não são os tipos cancerígenos, não são os tipos oncogênicos. Então, se tu tem uma crista de galo, uma verruga genital por HPV, isso não significa que tu tem um risco aumentado de ter câncer de pênis ou câncer de colo de útero, porque esse vírus que causa essa verruga não provoca câncer. O que provoca câncer não causa verruga, não causa lesão visível nenhuma. Isso é bem interessante. O HPV ele tem prevenção por vacina, principalmente para as pessoas que ainda não tiveram contato sexual. É muito importante tomar essa vacina, que vai prevenir ter câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de garganta, e também vai prevenir essas verrugas genitais que a gente chama de crista de galo. Lembrando que se a pessoa tem lesão de HPV, se a pessoa tem lesões de herpes, a camisinha não vai prevenir a doença sexualmente transmissível. A prevenção nos casos de infecção herpética ativa
ou crise de galo por HPV é abstinência sexual, evitar o contato sexual, que é a única forma de prevenir essas doenças. O HPV tem a vacina, o herpes não tem a vacina. Agora falaremos da sífilis. A sífilis é uma doença temida que é conhecida como doença de mil faces, uma doença que pode dar diversos sintomas, diversos tipos de lesões de pele, uma doença que pode levar à morte na sua forma terciária, com doença neurológica, que a gente chama de neurosífilis, e também sífilis cardíaca. É uma doença que a gente conhece há muito tempo, há várias centenas de anos, é uma doença conhecida e bem descrita na literatura. É uma doença que podemos dizer que já derrubou impérios, enlouqueceu reis. É uma doença extremamente, com uma história muito rica e uma doença muito fácil de pegar. A transmissão da sífilis, quando tu tem lesão, é apenas com tocar da lesão. Então, se tu tem uma lesão primária no pênis, o que a gente chama de cancro duro, que é uma lesão ulcerada, a gente pode ver na imagem aqui, que acaba não doendo, ao apenas encostar nessa lesão, tu já vai pegar sífilis. A transmissão é muito fácil. Depois da sífilis primária, temos a sífilis secundária, que geralmente pode dar uma febre baixa, mal-estar, fraqueza e lesões de pele, como a gente pode ver aqui, lesões características da sífilis secundária. Temos a sífilis indeterminada precoce, indeterminada tardia, que é o momento que a doença adormece e a gente não apresenta sintomas, mas está transmitindo ela. E tem a forma terciária, que é a sífilis terciária, que ela se divide em neurosífilis, sífilis ocular, sífilis otossífilis, que é a sífilis no ouvido. Pode ter a sífilis cardíaca, que pode cursar com aneurisma coronariano, pode cursar com aneurisma de aorta e dar complicações bem graves. E a goma sifilítica, que é uma manifestação da sífilis terciária mais benigna, entre aspas, que não mata, mas pode deformar e causar lesões de pele deformantes. Então já falamos herpes genital, HPV, sífilis. Faltam duas para nós conversar. Em quarto lugar, vamos colocar a infecção pela Neisseria gonorrhoeae e pela Chlamydia trachomatis, as uretrites no homem, cervicites na mulher, que são transmitidas pelo contato sexual por bactérias. Elas têm cura, tratamento com antibiótico. Lembrando que a sífilis também é transmitida por uma bactéria, o Treponema pallidum, que também tem cura e também é tratado com antibióticos. A gonorreia, ela vai causar um sintoma chamado de disúria. Tu vai ter muita ardência para urinar, na hora que for fazer xixi vai arder demais e vai ter um corrimento purulento, vai sair pus da tua uretra. Se tu apertar teu pênis, por exemplo, assim, tu vai ver que vai correr pus, assim, que a gente chama ordenha uretral, que tu vai apertando assim, acaba saindo pus e sai pus na urina também. E na hora que tu acorda, por exemplo, ou ficando várias horas sem fazer xixi, tu vai ver que tu vai ter pus na tua cueca, vai ter pus na tua calcinha, por exemplo, porque a gonorreia é uma infecção da uretra e acaba causando muita dor e drenagem, secreção purulenta, que é a principal característica dela. A clamídia também é uma uretrite, mas é uma uretrite que não é tão visível. Pode dar só ardência para urinar, uma dorzinha para fazer xixi, por exemplo, alguma coisinha assim, mas tu muitas vezes não vai ter esse corrimento purulento. Tu pode ter um corrimento hialino, que a gente chama de corrimento tipo água. Vai ver que pode estar saindo da tua uretra, no caso dos homens, um líquido meio aquoso, assim, não purulento e sem cheiro. Sem cheiro, assim, sem cor, e um aspecto aquoso, que isso pode ir associado à disúria, que é a dor urinar, isso pode ser uretrite por clamídia. Enquanto a gonorreia vai ser aquele corrimento mais purulento, aquele corrimento mais leitoso, por exemplo. Nas mulheres, a gente muitas vezes não chega a ter uretrite, mas acaba tendo cervicite, que é a infecção do cérvix, uma parte interna da vagina, que pode ter um corrimento purulento pela vagina. E no caso das mulheres, tanto clamídia quanto gonorreia, a bactéria pode subir a vagina e chegar nos órgãos genitais mais nobres, como o útero, as tubas uterinas e os ovários. Pode ter oforite, que é a infecção do ovário, pode ter infecção das
tubas uterinas, né, das antigas trompas de falópios, que hoje a gente chama de tubas uterinas, infecção nessa região que pode cursar com infertilidade e cursar com doença inflamatória pélvica que pode levar à septicemia e pode levar ao óbito. Uma doença que pode ser extremamente grave, causada por DST, por IST. E em quinto lugar, então, falaremos da mais temida de todas, que é o HIV. O HIV também tem uma transmissão principal pela via sexual. O HIV é uma doença que o maior risco de transmissão é pelo sexo anal, mas o sexo pênis-vagina também tem alto risco de transmissão. A camisinha previne o HIV. O HIV não tem cura, né? O tratamento, tu consegue controlar a doença com os antirretrovirais, mas não consegue curar. E digamos que de todas essas, o HIV ele é a mais grave e mais temida de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Agora a gente está passando o período de carnaval, né, pessoal? Muitas pessoas se expuseram no carnaval, muitas pessoas provavelmente tiveram relação desprotegida. Recomendo que procurem um médico infectologista, que consultem com o médico infectologista, que façam seus exames, suas sorologias, desde sorologia para sífilis, sorologia para HIV, sorologia para as hepatites virais, investigação de uretrite, caso tenha gonorreia e clamídia, tratar, que é curativo. Caso tenha sífilis também, tratar, que é curativo. Se descobrir uma infecção por HIV, o mais importante é descobrir o mais cedo possível, o mais breve possível, né? Que descobrindo assim tu consegue evitar que a doença avance e chegue num ponto na fase de AIDS. E HPV também, se tu tem as cristas de galo, essas lesõezinhas assim, tu pode cauterizar as lesões ou aplicar hidrogênio líquido ali, que a lesão congela e cai, e tu acaba resolvendo o problema, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas podem mandar perguntas aqui. Enviem esse vídeo para um amigo, para um colega, para um familiar que esteja precisando, que esteja sofrendo com alguma destas comorbidades, e podem clicar no link ali na bio do perfil, ali na bio do YouTube, o linkzinho que é o meu site, que leva para marcação de consulta caso alguém de vocês esteja sofrendo com isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.